teve aquela percepção de que poderia estar melhor? Você já teve aquela percepção de que, por mais que as coisas estejam fluindo, estejam acontecendo, como diz um dito, devagar e sempre, você tem aquela percepção de que as coisas, de maneira que você, da forma que você tem trabalhado, poderia estar melhor. E eu acredito que tudo que acontece em nossa vida está ligado diretamente ao mundo espiritual. E nossas atividades, tudo aquilo que nós fazemos, elas também nos levam a apresentar-se, a crescer diante de Deus, crescer diante da palavra do Senhor, aprender, ou nós também podemos nos distanciar de Deus. Porque há aquelas pessoas que têm até um dito que fala que há muitos que remam e acabam, quando chegam à praia, morrem, né? Nada, tentando fugir da maré, e passa uma maré, e passa outra maré, e passa ondas fortes e forte, quando chega na areia da praia morre. Quer dizer, essa é uma expressão para aqueles que lutam, mas nunca chegam ao propósito. Eu quero falar com vocês sobre o livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Eu quero hoje falar especialmente do rei Asa. O rei Asa, ele assumiu o reinado do seu pai Abias, e quando ele assumiu esse reinado, ele passou um tempo de paz. Ele teve um tempo, se você pegar o capítulo de número 14, você vai ver que ele passou 10 anos de paz. O reinado de paz, que ele teve tranquilidade, não teve guerras, não teve rumores de guerras, foi tudo em paz. Só que chega um momento que está tudo em paz, só que algo de Deus chama a atenção do Azarias, que o Azarias, veio a palavra teu Azarias para entregar ao rei Asa, porque às vezes nós estamos bem e nós precisamos para crescer, porque mesmo quando está tudo bem, se você ficar numa mesmice na sua vida, você começa a ficar desanimado do mesmo jeito. Então, mesmo quando você está em paz, se você não mudar, se você não crescer, se você não acrescentar, você vai ficar desanimado. Então vem uma palavra em direção ao rei. E o rei precisa entender o alerta. Toda palavra para nós é um alerta de Deus. Toda palavra é um alerta para você ter o cuidado de ouvir e obedecer a palavra, para que então você possa conduzir tua vida de forma prudente, segundo a vontade de Deus. Diz assim o versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ele ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixares, vos deixará. Eu penso assim, eu estou passando um tempo de paz, eu estou passando um tempo que está tudo bem, mas aí Deus me dá uma palavra: olha, enquanto você está buscando a Deus, você vai encontrá-lo, mas o dia que você deixar de buscá-lo, Ele também vai deixar de abençoá-lo. Quando eu falo nesse sentido, não é que Deus ele é mesquinho, ou ele é, como diz um ditado, né, irmãos? Tem pessoas que ela barganha com o Senhor. Aí eu vou começar a ir para a igreja agora para ver se melhora a coisa. Eu vou começar agora a fazer algo. Deus não faz barganha, Deus conhece o nosso coração. Só que o rei Asa, ele precisava compreender isso aqui. Tem coisas da nossa vida, de forma que nós muitas vezes não damos muita atenção, porque são coisas que acontecem à nossa volta. O rei Asa, ele era um rei que de forma pessoal, ele tinha comunhão com Deus. Ele era um rei que se aproximava de Deus. No entanto, que Deus era com o rei Asa. Um dos melhores reis que Israel teve foi o próprio rei Asa. Só que a Bíblia conta nessa narrativa que Deus manda chamar a atenção dele. Às vezes é o que você está precisando ouvir. Deus está chamando a sua atenção. Será que não é um tempo de você perceber o que está acontecendo à sua volta? Porque às vezes nós estamos bem com Deus, estamos vivendo um tempo muito bom particularmente, mas externamente tem coisas que você já pouco se importa. Você não se importa mais em ganhar sua família para Jesus.
Você não se importa mais em falar de Jesus para as pessoas. Você já não tem mais aquele prazer de levantar de manhã e dizer: Deus, eu vou prosperar porque eu quero conquistar, porque eu quero alcançar, porque eu quero trazer o melhor para dentro da minha casa, eu quero abençoar a casa de Deus. Sabe quando você fica neutro? Esse é um dos pontos que eu quero tratar com você. Quando nós ficamos neutros, nós só pensamos em continuar como está. É aquele ditado: o time que está ganhando não se mexe, né? E às vezes esse ditado é um ditado que pode ser bom em certos momentos e muito ruim em outros. Porque se você permanece como está, você não cresce, você não melhora, você não alcança o desejo de Deus. E o rei Asa escuta essa palavra, ele toma uma decisão. Ele olha para a volta dele, ele olha, né, na situação que ele está passando e ele começa a fazer uma análise. Olha o que o versículo 3 fala: e Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então penso que mesmo tendo paz, mesmo estando em paz, você percebe que essa paz não era uma paz total, era uma paz de um tempo que não tinham guerras, mas era um tempo sem Deus. Era um tempo que os sacerdotes não traziam uma palavra, era um tempo que eles não buscavam a Deus, assim bem como muitas pessoas são assim. Muitas pessoas estão muito tranquilas. Ela tem prosperidade, ela tem um bom trabalho, ela tem condições financeiras, tem uma boa casa, um bom carro, um empresário, enfim, uma pessoa que tem todas as condições necessárias. Semana passada eu falei muito aqui na programação sobre esquecer-se de Deus. Tem pessoa que ela está muito bem, não tem guerra em área nenhuma, ela tem saúde, ela está tranquila financeiramente, ela está trabalhando e as coisas têm sido, graças ao bom Deus, as coisas têm ido bem. Só que a Bíblia está dizendo para nós que eles estavam sem o verdadeiro Deus. Compreendo eu, se a palavra declara o verdadeiro Deus, é porque alguns deste povo de Israel tinham um Deus falso, um Deus mentiroso, e é o que eu quero falar com você. Muitos estão criando para si deuses falsos, criando deuses mentirosos, criando para si o seu tipo de religião peculiar, que você diz: não, eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja, eu não preciso de ir para a igreja para dizer que eu sou de Jesus, eu não preciso. Você está escutando eu falar isso para você, para alguns parece até uma loucura, mas para outros já virou moda. Não, para que ir para a igreja, pastor? Não, eu não vejo motivações para eu ter que ir para a igreja. Eu não vejo por que me reunir, pastor, com as pessoas para dizer que eu sou de Deus. Eu não digo que você, para dizer que é de Deus, você tem que estar em meio a pessoas que são de Deus. Mas o Senhor nos ensinou que nós temos que congregar, nós temos que estar unidos, junto com os domésticos da fé, junto, né, perto, orando um pelo outro, como irmãos em Cristo. Infelizmente, nós percebemos que esse caso aqui é muito sério. Quando a gente fica sem aprender, por mais que você conheça bastante, a Bíblia fala que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Quer dizer, por mais que você conheça muito, o muito conhecer de Deus, você vai conhecendo e ainda você não vai conhecer em sua totalidade, que é a plenitude de Deus. Então, o que a Bíblia diz? Em muito tempo não tinha pessoas que os ensinassem. E isso aqui é preocupante. Quando você acomoda com o que você está, quando você aceita do jeito que está, você está preparando um buraco, uma cova para você cair. Então veja que o Asa recebe uma direção: olha, o rei Asa, o negócio é o seguinte: enquanto vocês buscam a Deus, Deus vai estar guardando vocês. Mas o dia que vocês deixam de buscar a Deus, Deus também deixa de guardá-los, de protegê-los, de guiá-los. Então a Bíblia fala, nesse tempo, não se havia profeta, não se havia sacerdote para ensinar, não se haviam pessoas que crescem em buscar a Deus. A Bíblia fala: buscai a Deus em todo tempo, nos tempos de paz, nos tempos de guerra, nos tempos de alegria, nos tempos de tristeza, nos tempos de agonia. Busque a Deus. Nós temos uma base forte, fortíssima para o nosso entendimento: Jesus Cristo, Filho de Deus. Em todo tempo ele buscava a Deus.
Em todo tempo ele orava ao Pai, em todo tempo em comunhão com o Pai. Nós também precisamos. Nós não podemos ausentar-nos do Senhor, porque algumas pessoas receberam uma unção. Receber uma unção é algo que vem do céu, uma virtude de Deus em sua vida. Pastor, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu prospero, hoje eu tenho já um cargo, tenho condições, hoje, pastor, eu tenho a minha casa, Sabe quando a pessoa ela já se sente estabilizada na vida? Que ela já sente que já fez tudo que tinha que fazer e ela vai tocando a vida dela sempre na mesma pegada, ela nunca acrescenta. Tudo que você faz repetidamente, sem algo novo, você desanima. Então até o ato de orar, o ato de buscar a Deus sempre tem que estar se renovando. Por isso que Jesus disse que as vãs repetições não mudam nada. Por isso que você, por exemplo, rezar o Pai Nosso 10 vezes por dia, não vai mudar nada se você não fizer isso do teu coração. Você pode sim orar, repetir a oração do Pai Nosso, não há problema nisso. Não é pecaminoso isso. Mas a oração do Pai Nosso é como se fosse para nós um molde, né? Um modelo de como se apresentar, de como orar, de como se posicionar diante de Deus. Sempre levando ao Pai, levando a nossa oração. Você veja que a oração do Pai Nosso nos leva a perdoar e ser perdoado. Como que eu posso continuar com Deus? Eu tenho mágoa de todo mundo. Veja que a ausência da lei, a ausência das direções de um sacerdote, as direções da palavra de Deus, fazem as pessoas criarem seus próprios deuses. Aí você vai encontrar. Seria irônico da minha parte se eu falasse para você dessas pregações de internet. Eu prego na internet, eu ensino pelas redes sociais, ensino pela televisão, mas você sabe que na internet você encontra de tudo. Encontra de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Você vai ver pessoas que estão ali dizendo que estão buscando ali a Deus, falam em nome de Jesus, mas aí você começa a ver o enredo, o contexto do que é ensinado, até a forma e atitudes que elas têm, você percebe que aquilo não tem nada de Deus. Versículo 4. Mas quando, na sua angústia, eles se convertiam ao Senhor, Deus de Israel o buscava, o achava. Vou ler de novo. Mas quando na sua angústia convertia-se ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscava, eles o achavam. Então veja que tem momentos da nossa vida que por mais que está tudo bem, está tudo certo. Quando eu senti angústia nada mais é do que um aperto, um negócio estranho, você não sabe explicar. Pastor, estou angustiado. Está tudo bem, eu tenho saúde, tenho dinheiro, né? Se eu falar coisa que você acredita que é para a sua vida, você fala amém. Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho uma igreja. Mas eu estou angustiado, eu não sei, eu não estou em paz. Então o que falta para muitas pessoas é buscar a Deus. A senhora está me assistindo, a senhora já parou algumas vezes aqui para me assistir. A senhora tem tudo o que precisa, tudo. Nunca teve tão bem a sua vida. E hoje você consegue perceber e notar no seu coração que você continua angustiado. Você continua triste. Isso mostra a você e para qualquer um a ausência do Deus verdadeiro. Você fez do seu dinheiro o seu Deus, você fez do seu carro o seu Deus, você fez da sua profissão o seu Deus, você fez dos seus estudos, sua filosofia, sua maneira de enxergar o mundo, você fez isso o seu Deus para você. E assim você tem, cada dia que passa, você não tem crescido, você tem ficado estagnado, você não sai do lugar. E isso promoveu essa angústia dentro de você. Então, quando o povo estava angustiado, eles buscavam a Deus, aí então encontravam alívio para o coração. Irmãos, há coisas que nada nesse mundo pagará para você a paz que vem do Senhor, que excede todo o entendimento. Versículo de número 5 agora. E naqueles tempos não havia paz nem para quem saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre os habitantes daquelas terras, porque havia gente contra gente, cidade contra cidade, e se despedaçavam porque Deus os conturbava com toda angústia. Veja que está descrito aqui, se você ler o capítulo 14, você vai ver que passaram longos 10 anos de paz.
longos 10 anos de reinado que está tudo tranquilo. E agora começam coisas a acontecer por causa da ausência de Deus. Até na leitura você vê que está escrito, Deus conturbava, eles não sabiam, eles não conheciam, no Velho Testamento, eles não compreendiam que quando eles se afastavam de Deus, o inimigo achava espaço para poder colocar neles coisas, sentimentos, situações, para que eles entendessem, que eles compreendiam que era Deus que fazia isso. Deus é bom, Deus não faz mal para ninguém. É igual aqueles casos que dizem, Deus vai pesar a mão. Deus não pesa a mão sobre ninguém. O amor de Deus, ele quer ganhar, ele quer tirar o peso. A Bíblia fala, você está pesado o teu fardo? Fala comigo que eu tiro o fardo. Busca a mim que eu vou tirar esse peso. O fardo do Senhor é leve. Só que ele está dizendo, começou conturbações, gente angustiada. Quem ia, quem entrava, quem saía, ninguém tinha paz. Todos estavam brigando, de cidade em cidade, todos os lugares estavam se pegando. E a Bíblia fala no 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, ela tem uma recompensa. Quer dizer, se vocês decidirem buscar a Deus, Deus vai galardoar você, vai recompensar vocês. Vocês verão que não vai ser em vão se você decidir buscar a Deus de verdade, orar, aprender, crescer, todo dia aprender um pouco. Versículo 8, ouvindo pois o Asa, o rei ouvindo essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim. E aí olha o que ele começa a fazer. Ele começa a fazer algo que eu acho que seja pertinente para mim e para você hoje. Ele diz, e renovou o altar do Senhor. Eu vou parar na vírgula aqui. O que é renovar o altar do Senhor? O altar do Senhor, para nós hoje, é o nosso coração. Nós precisamos renovar o nosso coração. Nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos acrescentar ao nosso coração. Por isso que você percebe que quando está tudo em paz, está tudo certo, começam a vir situações que tiram a tua paz, que te promovem uma angústia, que tira de você a alegria. Aí você começa a entender o que o Asa está ouvindo, porque o Asa compreendeu o que estava acontecendo à sua volta. Ele estava bem, ele estava em paz. Ele começou a perceber que estava tudo certo, mas ele precisava continuar. E aí então ele vai renovar o altar. Essa renovação de altar significa que ele voltou a buscar. Para mim e para você hoje é voltar a orar, é fazer um jejum, é fazer um período de oração, é fazer um evangelismo, voltar a praticar as boas obras do Senhor. Pastor, eu nunca fiz isso. Como é que faz isso? Tem pessoas, irmãos, que elas se realizam em adquirir, ter e conquistar, mas chega um momento da vida que por maiores conquistas que elas tenham, elas ainda não conseguem comprar alegria. Pastor, dinheiro compra alegria. Não compra alegria, meu irmão. Eu, alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, um dos homens mais ricos do Brasil, ele partiu, um grande bancário. A sua filha disse no velório, ela falou assim, um dos homens mais ricos do Brasil era o meu pai. Mas toda a sua riqueza não tirou a doença que ele tinha, não trouxe a saúde que ele precisava e não deu vida para ele. Então eu digo para você, seja feliz na sua vida, não por aquilo que o dinheiro compra, mas renove o teu altar, volte a buscar a Deus. Pastor, eu não vou mais para a igreja, eu sou o chamado desigrejado, eu sou de Deus do meu jeito. Para com essa confusão que colocar na tua cabeça, vai para a palavra, escute o que o profeta está falando, vá buscar a Deus, porque no tempo de angústia, se você buscar, você vai encontrar. Você quer ter paz? Volte a buscar a Deus. Volte a ter prazer de pegar ali, vai na internet, pegue um fundo de oração, pega ali, escreve fundo de oração, vai começar um fundo de oração, vai começar a tocar um fundinho ali, como agora você escuta o pastor pregar, tem um fundo tocando, um teclado,
você começa a fazer uma oração na sua simplicidade, ali você vai conseguindo diluir a sua angústia, a sua ansiedade, você vai colocando nas mãos de Deus, até que você revigora de novo o altar do Senhor, você levanta de novo com alegria. Aí a Bíblia, voltando na vírgula onde eu parei, renovou no altar que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Irmãos, quando você começa a buscar a Deus de verdade, Deus vai trazendo pessoas que querem também orar, que querem buscar. Veja que cada um se une com o seu semelhante, né? Cada um vai se unir com o seu semelhante. Os santos, eles vão se reunir com os santos. Os que querem se renovar, vão se reunir com quem quer se renovar. Agora, os pecadores vão se reunir com os pecadores. Aqueles que estão na perdição do pecado vão se reunir com os que estão na perdição do pecado. E assim por diante. Nós se reunimos com os nossos semelhantes. Vieram vários povos, várias pessoas de Efraim, de Manassés, de Judá, vieram até, né, de Simeão, vieram de Israel para encontrar o Asa. Asa, você está se renovando, você está fazendo uma busca, você está fazendo uma vigília, você está orando, você está indo para a igreja, Asa, então eu também vou estar junto com você. Porque eu estou vendo que Deus tem multiplicado sua força, sua fé, Deus tem abençoado você, eu vou estar com você. Esteja com pessoas que estão se renovando. Esteja com pessoas que todo dia tem uma palavra. É claro que eu sempre peço a Deus, eu preciso todo dia de uma palavra. Todo dia eu peço a Deus uma palavra. Todos os dias. Alguns momentos a gente pega aqui uma mensagem que ela tem uma continuidade, a gente continua pregando a mesma mensagem com entendimentos que vão acrescentando. Mas eu sempre peço, Deus, todo momento que eu tiver que pregar, que eu precisar de uma direção para a minha vida, me dá uma palavra todo dia. Todo dia eu quero ter o altar renovado. Todo momento eu quero o altar renovado. Eu digo para vocês, aqui a gente chega aqui bem cedo, né, na televisão, agora você está ao vivo comigo, essa mensagem é editada e cortada em outro momento, mas chegamos bem cedo, nos preparando para ter uma mensagem de manhã, para a hora do almoço. Temos mensagem para as pessoas que vêm até a nossa igreja e tem a mensagem para o meu coração, para mim, o que eu preciso fazer. Nós precisamos renovar o nosso altar a todo momento. Você vai encontrar paz quando você começar a se renovar em Deus, que você começar a buscar de verdade. Aí você vai perceber, lembra da pergunta do início da mensagem, para aquela introdução que nós fizemos? Você já percebeu que poderia estar melhor do que está? Pode ser que você esteja bem, mas você estaria muito melhor se você estivesse buscando a Deus. Aí no versículo de número 10 agora, e ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês do ano 10º do reinado de Asa, e entraram no concerto, se concertaram de buscar ao Senhor, ou seja, eles entenderam, nós temos que buscar ao Senhor, o Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Coração e alma. Ele quer dizer, todo o pensamento dessas pessoas que se reuniam com Asa tinha a intenção de buscar Deus. Tem pessoas que elas querem buscar Deus, mas elas querem também fazer outras coisas. Se é tempo de renovação, é tempo de você crescer, é tempo de você melhorar, é tempo de você esforçar, tanto no seu pensamento, no seu intelecto, quanto também na sua devoção. Eu preciso me renovar, é uma necessidade minha e sua. Aí ele fala, versículo 13, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, o Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior e desde o homem até a mulher. Isso aqui eu entendo para nossos dias uma conotação espiritual. A pessoa que não quer se juntar, você vai perceber que ela vai morrendo. E essa morte não é uma morte física. Pode sim até pessoas que chegam à pior degradação do homem, que é a morte física por ter deixado de buscar Deus. A pessoa vai definhando. Mas essa morte aqui para muitos, eu falo pensando nos dias que vivemos, é a morte espiritual. A pessoa não crê em mais nada, a pessoa está, dissoluta, a pessoa está vivendo emaranhado a pecado, não pensa na família, não pensa no casamento, não pensa no marido, não pensa na esposa, não pensa nos filhos, não pensa na próxima geração, não se esforça, não tem uma dedicação pessoal. Aí então ele fala, todos esses vão morrer. Os que não buscam a Deus vão morrer espiritualmente, vão ficar fracos espiritualmente. E por fim, para a gente orar,
O versículo agora é o versículo de número 14. E juraram ao Senhor em alta voz, com alegria, com júbilo, e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, fizeram de coração mesmo, e com toda a sua vontade buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Não tinham paz. Eles não tinham paz porque ninguém entrava, ninguém saía. A paz que eles tinham porque não haviam guerras, começou a acabar porque eles estavam angustiados. Aí então agora chega um momento que Deus dá paz para eles em redor. Quer dizer, a paz, os problemas em volta começaram a baixar, acabar. Porque realmente buscaram a Deus de todo o seu coração. Eles não foram somente à presença de Deus por causa de um problema. Porque normalmente é assim. Tem pessoas que dizem, eu vou para a igreja porque eu estou cheio de problema. Você deve ir para a igreja, sim. Você tem problema, busque a Deus. Deus vai lhe dar saídas para esse problema. Ou para seus problemas. Mas se você aprender a buscar Deus de todo o teu coração, você além de ter paz aqui, você vai ter paz ao redor. Olha que coisa linda. Aí lá no versículo agora é uma parte que eu quero que você dê bastante atenção. Versículo 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o horrível ídolo e o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Pastor, o rei Asa tirou a mãe dele, ele excluiu a mãe dele. Sim, ele tirou a mãe dele, porque a mãe dele estava buscando um outro Deus. Nossa, pastor, que esse rei então não era de Deus, ele desobedeceu o mandamento do Senhor, não. Ele, teoricamente, como a Bíblia fala, honrar o pai e a mãe. Nós sabemos disso. Mas ela estava desonrando a Deus e incitando pessoas, ela tinha uma influência. Pessoas influentes, pense que essa mulher influenciava outras pessoas a buscar esses ídolos, essas imagens de escultura. O que o rei fez? Ele não pensou duas vezes, já destituiu a mãe da autoridade dela. Você continua sendo minha mãe, mas aqui você não manda nada. Ai, mas pastor, eu tenho que seguir a religião da mamãe, eu tenho que seguir a religião do papai. Para com essa coisa aí, essa coisa está totalmente errada. Deus falou com você. Dê atenção à palavra que Deus deu a você. Termina no 17, 18. Os altos, porém, não se retiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito nos seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, as coisas que tinha consagrado a casa de Deus, prata, ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Sabe o que é isso? 35 anos que as guerras acabaram. Mas ele precisou ser firme, acabar com os altos, tirar todos os demônios, todas as imagens de escultura e até mesmo destituir a mãe dele da autoridade que tinha. Porque tem momentos que você vai ter que fazer o quê? Ah, mas é meu pai, é minha mãe. Eu amo eles e vou respeitá-los a vida toda. Mas a prática que eles praticam, eu não pratico, porque eu quero agradar a Deus. Cresça com o Senhor e você vai ver que cada dia você vai melhorar. E em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração rápida, meu tempo já passou. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, meu Pai, coloque nessas águas a tua unção. Que haja nelas, ó Pai, cura, libertação. Que todos que beberem desta água sejam livres de todos os seus males. Que a cura perfeita, que vem do alto, que vem do Senhor, meu Pai, alcance esta pessoa. Que todos que beberem dela sejam livres de todo o mal. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Beba comigo desta água.